Mas agora abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Mesmo sentadinho, tá bom? Mas vamos ouvir o que o nosso Deus tem a nos falar esta noite. Se eu dizer não achou, ajude ele aí. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1 em diante, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Amém. Vamos orar? Santo Deus, estamos aqui, ó Deus, dispostos a ouvir a sua voz. Queremos que o Senhor, ó Deus, possa esclarecer as Sagradas Escrituras ao nosso coração. Abre o nosso entendimento. Dai-nos, ó Deus, a verdade que está, ó Deus, embutida nestes versos. E nos faz, ó Deus, crer nela de fato. Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa, Deus, atrair cada mente, cada pensamento cativo à Tua voz. Que Teu Espírito, ó Deus, possa abrir o entendimento de todos nós para lermos a Sua palavra. E que o Senhor, ó Deus, edifique o Seu povo e transforme todos aqueles que precisam ser transformados. Ó meu Deus, tire todo o impedimento. E nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, a absorver o Teu ensinamento. Assim eu oro a Ti, te peço Tua bênção também sobre a minha vida. Concede-me a sabedoria do alto. E dai, ó Deus, em nome de Jesus, a palavra certa. E faz, ó Deus, uso de minha pessoa, Senhor, para edificar a Tua igreja. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Amém. Interessante o que nós acabamos de ler. Por várias vezes nós já lemos esse texto. Outras vezes você já ouviu alguém pregar esse texto. E esse texto, em suma, o assunto central dele é a questão do nascer de novo. Um novo nascimento. Mas o que é isso? Por que nós precisamos entender sobre isso?
quais as implicações para a nossa vida em relação a isso. E nada melhor do que nós começarmos a examinar o texto bíblico e ver o que Jesus realmente quer ensinar e ter em mente uma coisa. Como Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e veio ao mundo para ensinar a verdade de Deus, isso que ele acaba de transmitir aqui em um dos seus primeiros discursos, deve ser considerado por cada um de nós. Sabe por quê? Porque o novo nascimento é a base fundamental para uma vida cristã. Não existe vida cristã sem nascer de novo. Amém. Não existe. E é isso que Jesus está tentando transmitir. Mas vamos para o nosso texto, vamos ver o que Jesus está conversando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Qual foi a conversa que foi tratada? E por que será que Nicodemos não compreendeu essa questão de nascer de novo? Olhando para o nosso texto, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais. Esse homem chamado Nicodemos era alguém, tá bom, da elite dos fariseus. Quando ele diz que era um dos principais dos judeus, era alguém que entendia das escrituras de Deus do Velho Testamento. E segundo, tá bom, a educação do povo da nação de Israel, eles eram obrigados a transmitir aos seus filhos a lei do Senhor, os mandamentos e estatutos do Senhor, desde pequenininho, e eles tinham que começar a decorar todos aqueles mandamentos, todas as palavras, decorar as passagens que ali estavam escritas, as principais passagens e profecias do Velho Testamento, eles deviam recordar muito bem, porque eles ensinavam também. E aí, Nicodemos era alguém que tinha essa percepção. É diferente de hoje, de um leigo que não entende a Bíblia, que não leu a Bíblia por completa, então não sabe a teologia que ele apresenta, nem tampouco sabe sobre o ser de Deus, o Pai, o ser de Deus Filho, o ser de Deus o Espírito Santo e as demais coisas que ele criou, e aquela doutrina que está incutida, de Gênesis a Apocalipse, a salvação planejada pelo Senhor antes da fundação do mundo. Mas Nicodemos era alguém ciente das Sagradas Escrituras. E por que ele foi ver Jesus de noite? Primeiro porque ele sabia e ele entendeu que Jesus era alguém especial. Porque ninguém poderia fazer os milagres, ninguém poderia dizer as palavras que Jesus dizia se ele não viesse da parte de Deus. E ele estava ciente disso. Como ontem à tarde eu conversando com algumas pessoas, as pessoas que geralmente estão cadastradas, famílias que estão cadastradas no São Paulo, eu falando a respeito de Jesus. E as pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas sabem que ele morreu na cruz para nos salvar. A minha indagação maior foi: se vocês sabem disso, por que vocês não amam a Jesus? Por que vocês não seguem a Jesus? Se Cristo, se o Filho de Deus é quem é, se Nicodemos reconheceu que ele veio da parte de Deus, e todos nós reconhecemos isso, por que não seguir a Jesus? Por que não amar a Jesus? Por que não dar ouvidos ao seu ensinamento e à sua voz? Por que não entregar a sua vida a Ele? Se Ele é quem é. Mas aí Nicodemos tinha um certo receio. Por quê? Porque Nicodemos era alguns dos principais, um chefão lá dos fariseus, e ele não poderia ser visto dando ouvido a Jesus, porque talvez ele fosse excluído da sinagoga, ou excluído do sinédrio, ou excluído do grupo de elite que era aquela época. Então ele foi procurar Jesus à noite, para não ser visto por ninguém, nem ser incomodado por ninguém depois. E o interessante é que Nicodemos procurou porque ele estava inquieto com Jesus. Alguma coisa tinha mexido com o coração de Nicodemos, então ele chegou para Jesus. E ele chama Jesus de mestre, ele chama ele de rabi. E Jesus sabia que Nicodemos queria algo mais. Então Jesus foi direto no seu diálogo. Jesus não ficou rodeando: olá, Nicodemos, como vai, etc. Jesus vai direto ao ponto.
Jesus não quer muita conversa, porque ele não tem tempo a perder. Então Jesus simplesmente diz, olha para Nicodemos, depois que ele elogia Jesus, ele diz, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou intrigado com isso. Ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Porque ele entendeu essa questão no natural. E a gente sabe que para nascer tem que voltar para o ventre da mãe. Se isso fosse o caso. Ele não entendeu de imediato. Aí Jesus novamente volta para ele no verso 5 e diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Temos uma pequena diferença do verso de número 3 para o verso de número 5. Uma Jesus diz ver, a outra Jesus diz entrar. E nas duas coisas, a única coisa que difere é essa questão de, no verso 3 o Senhor fala, nascer de novo. No verso 5 ele fala, nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas querem dividir o termo água, simbolizando que seja uma parte, e do Espírito outra parte. E eu entendo que esse nascer da água do Espírito é um evento só, que é o nascer de novo. E, obviamente, quando a gente vai percorrendo o texto, nós percebemos que Nicodemos não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque no Velho Testamento não existe a expressão nascer de novo. Você não encontra isso no Velho Testamento. Então Nicodemos estava meio voando na coisa. Por isso que no verso 5 Jesus repete a sentença, mas agora ele troca o nascer de novo por nascer da água e do Espírito. Por que ele fez isso? Porque no Velho Testamento existe essa simbologia da água e do Espírito. E Nicodemos poderia entender nessa segunda sentença, porque na conversa com Jesus, Jesus queria que ele entendesse. Como ele quer que eu e você entenda o discurso e a palavra dele. Jesus nunca vem para nós tentando enganar a gente, não. Ele quer falar a verdade para nós, ele quer que nós venhamos a compreender essa verdade. Porque ele deseja salvar a sua vida, ele deseja conduzir você à presença do Pai que lhe ama e enviou ele para morrer por você. E em virtude disso, ele quer que nós compreendamos o que é isso. E aí então ele troca a sentença nascer de novo do verso 3 para quem não nascer da água e do Espírito no verso de número 5. E esse nascer da água e do Espírito Nicodemos poderia compreender, porque no Velho Testamento Deus fala sobre isso. E onde ele fala sobre isso é mencionando a nova aliança. Vamos dar uma olhada onde é que tem? Abra aí por favor Isaías capítulo de número 44. Isaías, capítulo de número 44. Versículo de número 3. Todo mundo achou? Amém? Isaías, capítulo de número 44, verso de número 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de água. Entende o que Jesus estava querendo trazer à mente de Nicodemos? Esta palavra, mas não somente essa palavra, existem várias outras, mas eu quero me ater a duas principais, essa e a de Ezequiel capítulo 36. Vai lá para Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo de número 36.
do verso 16 em diante, vai falar sobre a nova aliança do Senhor, a restauração do Israel de Deus. Jesus estava começando a trazer à memória aquilo que Deus havia prometido. E se você em casa ler do 16 até o capítulo 37, você vai entender, tá bom? Que Deus está falando sobre a restauração de um povo seu. Mas eu quero me ater especificamente, tá bom? Ao verso 24 em diante, que diz assim, Ezequiel 36, 24 em diante. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água. Aleluia. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, aleluia, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos. Irmãos, isso remete ao arrependimento. Amém. Aquilo que você sabe que você fazia, que era impuro aos olhos de Deus, e você sente esse nojo de você mesmo, porque antes você não deu ouvido a Deus. Mas olha só o que diz, irmãos, no verso de número 32. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no verso 21 ele diz que ele faz pelo nome dele, por ele mesmo, pela vontade soberana dele, ele opera isso aí. Então quando Jesus, lá em João capítulo 3, volte para lá, tá bom? Ele diz que quem não nascer da água do Espírito, quem não passar por esse processo que Deus acabou de dizer aqui, não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Não pode nem ver, nem entrar. Sabe qual a primeira conclusão que eu tiro disso? Que o ser humano, ele pode ser o que quiser, menos filho de Deus. Ele pode ser um católico, um budista, um espírita, um macumbeiro, ou qualquer outra coisa. Ele pode procurar ser o que for nesta terra, mas ele nunca vai ser um filho de Deus se Deus não trocar o coração dele. Ser cristão, irmãos, não é uma questão de pura e simples decisão. Ser cristão é algo que acontece quando Deus age no coração do ser humano. Tá? Nós somos cristãos, não é porque eu simplesmente, eu quero seguir, eu vou para a igreja, eu faço isso. Não. Ser cristão, antes de tudo, é passar por essa transformação. Que quem opera é o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Ser cristão não é simplesmente, eu quero ser cristão. Não. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: aos que receberam, não foi porque eles decidiram receber, foi porque Deus deu a eles. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, como se fosse transfusão de sangue de crente para não crente, nem da vontade do homem. Ninguém pode dizer, seja crente, seja cristão, e você vai ser. Mas a Bíblia diz que eles nasceram de Deus. Porque Deus é quem opera o novo nascimento no coração do ser humano. É Deus que faz isso. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é o agir de Deus
dentro do ser humano, lá na essência dele, lá no coração, que não é o que fica batendo, bombeando sangue, é aquilo que é a totalidade do ser humano. E Deus opera uma cirurgia, tirando o coração insensível de pedra, aquele coração que não queria nada com Deus, aquele coração que não tinha a capacidade de ouvir e entender a vontade de Deus, e Ele põe um coração novo. E nesse coração novo Ele diz: eu enxergo dentro deles os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, e eu vou fazer com que eles observem isso. E isso não é por conta de que a gente tem entendimento e vai fazer, não. É porque nós somos inclinados a isso. E quando Paulo fala sobre isso, ele diz que a inclinação do Espírito é vida. A inclinação do Espírito é comunhão com Deus, é amor, é busca em agradar esse Deus grandioso. Essa comunhão que realmente traz gozo à nossa alma, ela só pode vir de um coração que nasceu de novo. Amém. Mas se alguém não tem isso, ele não pode ver, nem entrar, nem ter comunhão com Deus. É impossível. É impossível. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Quais as implicações disso? Todas as possíveis. Em primeira mão, em primeiro lugar, como eu disse antes, o novo nascimento é a base da vida cristã. Sem novo nascimento, não tem vida cristã. Porque você nem é um cristão de fato. Sem novo nascimento, você não entende nada. Sem novo nascimento, você não é ouvido por Deus, você não tem o Espírito de Deus, você não pode entender a palavra de Deus, você não pode viver integralmente em comunhão com Deus, você não tem capacidade alguma de agradar a Deus sem um novo nascimento. Por isso que é importante nós conhecermos isso e averiguarmos se isso existe em nós. Agora, que implicações nós temos sobre isso? Muitas. Bem, se quando Jesus estava conversando com Nicodemos, disse alguma coisa importante, e olha que ele disse algo muito importante, ele diz assim, depois que ele termina esse diálogo, ou já no finalzinho dele, ele diz que o Espírito sopra onde quer, o vento sopra onde quer, e você não ouve o seu ruído, a sua voz, mas você não vê. Ele diz, assim é todo que é nascido do Espírito. E você não sabe como é que acontece, mas acontece dessa maneira. Em um dado momento da vida, que Deus reservou, você ouviu a palavra, ou pelo rádio, ou pela televisão, ou numa igreja, ou no meio da rua, onde quer que seja. E Deus resolveu que o Espírito Santo dele deveria entrar no teu coração e mudar a sua vida. E isso não advém da vontade do homem, é da vontade de Deus isso acontecer. Depois que essa iluminação acontece, essa nova vida acontece, é que nós podemos responder através da nossa fé. Aí vem a conversão. Através da nossa fé, nós respondemos ao chamado de Deus. Amém, Senhor. Depois que Deus opera isso em nós, nós temos a capacidade de responder a Deus. Ou de endurecer o nosso coração e não querer nada com Ele. Mas veja bem, quando Jesus faz esse discurso, no verso 7 ele diz, não te admire eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até então, Jesus estava dialogando com Nicodemos, estava falando unicamente para ele. Mas no verso 7, ele está englobando mais gente. Ele usa a expressão vos. Ele estava falando de Nicodemos e de todos aqueles que Nicodemos representava. Que eram todos aqueles que estavam distantes de Deus.
Todos eles precisam nascer de novo. Amém. Todo ser humano precisa nascer de novo. Amém. E você já deve ter ouvido uma história, porque eu já ouvi a história, né? Eu tenho alguém na minha família que é um problemático. Aí o povo vem e me procura para eu auxiliar lá, ajudar, aconselhar, fazer alguma coisa. Ele disse: pai, leva ele para a tua igreja, porque ele precisa de Jesus. Eles consideram, eu acho que eles não precisam de Cristo, que eles não precisam desse novo nascimento. Então ele diz para o que está precisando, porque é problemático, ou bebe muito, ou dá trabalho, ou faz alguma coisa. Esse aí precisa de Jesus. Mas os outros não. Jesus está acabando de dizer para todo mundo aqui que todos precisam nascer de novo. Senão, de modo algum, vão entrar no reino dos céus, nem ver a Deus, nem ter comunhão com Deus. Nicodemos ainda ficou embananado com isso. E ainda, mais uma vez, ele disse: mas e como é que pode suceder isso? Jesus vai dizer: você mexe, não compreende? Por que é tão difícil você compreender se você já leu o Velho Testamento todo? E hoje em dia a dificuldade maior para nós é justamente essa falta de conhecimento bíblico para podermos aceitar aquilo que é pregado e ministrado como verdade de Deus para as nossas vidas. Mas agora eu quero adentrar nas implicações propriamente ditas. Primeiro, com o novo nascimento, você passa a ser filho de Deus. Amém, aleluia. Registrado no céu, justificado por Ele, perdoado e cancelado todas as suas dívidas e pecados. Você vai receber para habitar dentro de você o Espírito Santo, e Ele vai guiar você a toda a verdade. Você vai receber uma inclinação natural, a sua natureza, ela vai, o seu coração, vamos dizer assim, eu não posso dizer coração, porque o coração, a Bíblia diz que ele é tremendamente corrupto e enganoso, mas o seu ser interior vai ser inclinado para Deus, para buscar Deus, para ter sede de Deus, para só ser saciado com a palavra de Deus, para se alegrar com as coisas de Deus. É por isso que o povo diz que a gente é meio doido, porque a gente vê algo de Deus acontecendo, a gente se alegra, fica feliz. O povo que não conhece fica ali sendo um bando de doido, fanático e etc. Mas nós somos inclinados a isso porque nós passamos pelo novo nascimento. E aí nós temos mais prazer em Deus, na palavra de Deus, nas coisas referentes a Deus, do que nas coisas propriamente da vida deste mundo. Amém. E quem não nasceu de novo não é filho de Deus, é criatura dele. Simplesmente isso. Não recebeu o perdão dos pecados, não foi justificado diante de Deus, não recebeu o carinho assim de perdoar de todas as suas dívidas. Deus ainda está irado com ele, e no fim de tudo Deus vai condená-lo quando chegar o grande dia do julgamento. Você que não nasceu de novo não tem o Espírito Santo de Deus, e também não tem a natureza que inclina você para as coisas de Deus. E como a gente identificar isso? A gente observa que se você se alegra mais nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus, então você não nasceu de novo. Se você tem mais prazer nas festas mundanas do que nas coisas de Deus, nas celebrações de Deus, nos cultos a Deus, você não nasceu de novo. Se você tem mais prazer no shopping do que na casa de Deus, você não nasceu de novo. Se você tem qualquer inclinação e apego às coisas naturais deste mundo e se alegra mais com aquilo do que com as coisas de Deus, você não nasceu de novo. Entende? Se você tem mais deleite com a piada de Zé Paraíba do que com o louvor a Deus ou a Escritura Sagrada, você não nasceu de novo. Entende? Se você tem mais deleite no Metallica, no Nirvana ou qualquer outra coisa desse mundo aí, e não no louvor a Deus, você não nasceu de novo. Porque os que são nascidos de novo
e são inclinados às coisas de Deus. Naturalmente, eles têm sede de Deus. Eles podem até ver um jogo na televisão, mas depois a cabeça deles fica dizendo assim: eita, eu nem li a palavra. Eita, eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso louvar. E quando ele vai fazer isso, ele sente mais alegria do que ter assistido o jogo. Porque ele é um nascido de Deus. O nascido de Deus naturalmente se alegra em ver e conhecer mais e mais de Deus. Isso vai buscando ele, vai incentivando ele, e ele vai sendo mortificado para toda a obra da carne. Ele é mortificado para isso. Se qualquer um de vocês que estão aqui desejam mais estar na euforia, no pula-pula, no oba-oba, do que estar conversando com Deus, querendo aprender de Deus, desejando mais comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, se alegrar com as manifestações de Deus, com a cura, com a revelação, com a profecia, com falar em línguas, com interpretação. Se você se alegra mais com estas coisas do que isso que eu acabei de mencionar, você não é nascido de Deus, você não nasceu de novo. Por fim, todas as bênçãos para os nascidos de Deus não são para você nem para a sua vida. Lembre-se de que junto com esse novo nascimento, lá em Ezequiel capítulo 36, há promessa de prosperidade, de segurança. Aleluia. A promessa de que a gente não vai passar fome nem necessidade. A promessa de que a nossa terra será abençoada, a nossa casa será abençoada. Para o nascido de Deus, isso acontece verdadeiramente. E a gente precisa verificar estas coisas, porque está aí a implicação de sermos um nascido de Deus e de não sermos um nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus fica procurando toda satisfação nas coisas do mundo e em querer crescer e construir muitas coisas, e ganhar e ricar e etc. Quem é nascido de Deus procura o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Amém. Se Ele quiser dar, Ele dá. Glória a Deus. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Entende como é que é? Porque o coração de um nascido de Deus não se apega a estas coisas. Porque estas coisas são passageiras e temporárias. Você corre, chega ao final da vida e não construiu nada. Mas o nascido de Deus não. Ele vai cada dia mais construindo uma obra grandiosa, para quando chegar naquele grande dia em que Deus vai provar tudo, a obra dele fica de pé. Louvado seja Deus, porque é nascido de Deus. Um nascido de Deus, ele dá a sua vida por amor a Cristo. Ele se doa, ele se afadiga para que outros cresçam, para que outros tenham entendimento de Deus. Ele ora, ele intercede, ele entra no ministério da intercessão. Ele faz como o apóstolo Paulo e como tantos outros. Desde que eu ouvi a vossa fé, não cesse de orar por você, para que você cresça, para que você amadureça, para que você possa realmente crescer na presença de Deus, ter comunhão com Deus. Ele até diz assim: ó Senhor, eu preferi morrer e estar contigo, porque acabava tudo, eu ficava com o Senhor feliz da vida. Mas por causa deles, deixa eu ficar mais um pouquinho. Deixa eu ficar mais um pouquinho, porque eu quero alimentá-los, eu quero enriquecê-los com o saber de Deus, eu quero fazer entender a doutrina do Senhor, eu quero que eles compreendam isso, porque isso é uma condição sine qua non para a vida espiritual. É a mais importante coisa que nós precisamos saber e que precisamos autoexaminar. E uma coisa eu sei, agora mais do que nunca eu sei: se eu quero ver alguém da minha família, filhos ou parentes ou irmãos, ou pai ou mãe, ou avô, bisavô, salvo, eu tenho que clamar intensamente ao meu Deus, porque nós acabamos de ver que quem opera o novo nascimento é Deus. É só Deus. E esta manhã, na nossa discussão na escola bíblica, nós estamos conversando sobre algumas coisas. Eu disse assim: irmãos, às vezes eu fico constrangido, porque eu ensino.
Conversando com a Ana Paula, disse: já faz mais de 10 anos que eu ensino. Ou eu estou ensinando errado, ou eles ainda não nasceram de novo. Porque eles nunca aprendem. Porque uma coisa que eu já mencionei também aqui no púlpito é: se a palavra de Deus, a verdade de Deus está sendo pregada, ela transforma. Amém. Porque Deus disse que ela nunca volta sem fazer o que Ele disse que tem que fazer. Ele disse isso. Então, quando você ensina, e alguém não aprende, ou você está ensinando errado, ou aquela pessoa ainda não nasceu de novo. E aí eu fiquei com uma interrogação bem grande na minha cabeça. Senhor, se és tu que faz isto, por que tu não operas no coração daqueles que ainda insistem em não ouvir a tua palavra? Porque o Senhor não muda, não troca o coração deles. Aí eu fiquei sentado, pensando. Aí vem a questão da responsabilidade humana. Por que nós temos um coração tão duro? Por que nós temos um coração tão duro? Se Deus nos ensina, por que nós não o obedecemos? Talvez vocês nunca tiveram uma oportunidade de parar e pensar assim. Por que você não vem mais ao culto? Se você sabe que esta é a vontade de Deus. Por que você não procura entrar num grupo de estudo para estudar a palavra e crescer no conhecimento de Deus, se você sabe que isso é a vontade dele? Por que você não se envolve de verdade na obra missionária de Deus? Tem tanta gente precisando de ouvir uma palavra, de receber um verso, de receber uma oração. Por quê? Por que você só deseja estar aqui em um determinado dia da semana e não os demais? Por exemplo, por que os adolescentes só querem estar reunidos na segunda-feira e não nos outros dias? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer prova, eu tenho que isso e aquilo outro. Não. Porque eu só gosto de ir no culto de não sei quem. Porque eu faço esse tipo de acepção e escolha. Porque quem é nascido de Deus não precisa ir muito longe para encontrar Deus. Amém. Aleluia. Quem é nascido de Deus, ele, quando liga a rádio, já escuta Deus falando com ele. É verdade. Quando ele liga a televisão e bota o DVD lá, o testemunho, ele já vê Deus falando com ele. Quando ele vai
em qualquer lugar onde a palavra de Deus é pregada, mesmo que haja certo início de muita coisa, mas ele fica atento à voz de Deus. E ele recebe de Deus, porque o Espírito Santo que está nele conduz ele à verdade, a entender e a absorver, a desejar. E ele começa também a orar para que as mentes dos amados irmãos sejam transformados e renovados e acrescidos em todo conhecimento e plenitude de sabedoria e entendimento espiritual, para que possam estar dessa maneira diante de Deus. E ele se alegra tanto com isso, que até na sua casa ele tem uma comunhão fervorosa com Deus. Se deleita em Deus, chora com Deus, se alegra com Deus, sabe, se deleita mesmo em Deus. Eu passo por esse tipo de experiência às vezes nas manhãs, quando eu acordo, deixo minhas meninas na escola, depois eu volto para casa, aí eu ligo lá meu som ou a TV e coloco lá uma passagem de Deus lá, e eu fico contemplando, de repente vem aquela alegria dentro do coração, e eu começo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu fico dentro de mim, um mistério, sabe? Senta, eu vou estourar aqui já, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu choro, não sei como é que é, porque eu não preciso ir muito longe, porque Deus, ele vem fazer morada dentro de mim. Mas só quem experimenta estas coisas é quem é nascido de novo. Se você não tem isso, você precisa receber o conselho de Jesus que ele acabou de dar a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Amém. E não existe outra maneira senão clamar a Deus dos céus. Clamar a Ele que faça isso. Quando alguém nasce de novo, irmãos, ele passa por uma transformação moral. Há uma mudança. Aquele que era mentiroso deixa de mentir. Aquele que era cachaceiro para de tomar cachaça. Aquele que se drogava vai perto das drogas. Aquele que vivia em vida dissoluta de imoralidade e prostituição, para de fazer isso, porque é nascido de Deus. Aleluia. Aquele que antes acreditava em superstições das mais loucas, como nós mencionamos aqui, não é? Colocar sal e água no vidro que quebrou, e etc., para afastar alguma coisa e outras coisas mais, ele passa a não se apegar a estas coisas, porque ele sabe que o seu Deus é maior do que todas as coisas. Sabe, ele passa a ser diferente, irmãos. Ele passa a ser um homem e uma mulher diferente. Ele passa a ter um brilho melhor. Ele deixa de ser aquela pessoa apegada à sensualidade e passa a ser uma pessoa simples, a se portar com simplicidade, a ter humildade em seu coração. Ele deixa de ser soberbo e arrogante. Aleluia. Deus muda ele, Deus transforma ele, Deus ensina realmente como ele deve viver. Ele passa a experimentar aquilo que Paulo fala do fruto do Espírito. Ele passa a vivenciar o amor genuíno de Deus. Ele tem amor ao próximo. Ele não procura enganar os outros, nem mentir, nem ludibriar, nem usurpar as coisas. Não, ele passa a ser uma pessoa justa, correta. Ele passa a desejar a paz. Ele não é aquele que fica procurando confusão. Sabe aquelas pessoas que antes ele dizia assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Não, ele simplesmente entrega tudo nas mãos de Deus e deixa que o seu Deus tome conta de toda a situação, sabe? Alguém que é nascido de novo, ele passa a olhar a vida com um prisma diferente. E ele tem um brilho em si mesmo. Ele não precisa de holofotes em cima dele. Oh, glória, aleluia. Ele irradia a luz de Cristo nas pessoas. Onde ele chega, o negócio é transformado. Onde ele chega, ele faz impacto na vida das pessoas, no ambiente onde ele está, porque ele é um nascido de Deus. E o nascido de Deus carrega a própria natureza de Deus. A presença de Deus vai com ele. Amém, Senhor. Aleluia. Quem é nascido de Deus tem uma outra implicação.
o maligno não lhe toca. Ele pode tentar tudo, mas Deus desmancha tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Entende? Ele pode preparar armadilhas, ciladas, astutas e outras coisas. Ele pode derramar ou destilar as suas setas sobre nós, e Deus destrói todas elas, porque somos um nascido de Deus, e nós precisamos acreditar nisso. Irmãos, não adianta chegar alguém e dizer assim: olha, fizeram um trabalho disso ou disso. Problema dele, porque no nascido de Deus essas coisas Aleluia. Glória a não são Deus. nada. Glória a Deus. Aleluia. Não são nada, e eu preciso absorver isso de verdade dentro da minha alma. Sabe, irmãos, nós temos uma exclusividade que nenhum outro povo tem. Nós somos filhos do Altíssimo. Aleluia. Mas não é para você sair pisando nos outros, não. É desse jeito. É para você amar mais. Amém. É para você se dar mais. Aleluia. É para você se doar mais. É para você servir mais. Não é para você ter uma vida regalada aqui na terra, fazendo com que os outros todos venham servir a você. Não, você serve mais os outros do que os outros servem a você. Aleluia. Você considera os outros superiores a você. Amém. Você respeita os outros mais do que é respeitado. Você ama mais do que é amado. Você acolhe mais apesar de ser rejeitado. Mas você faz isso porque é um nascido de Deus. Aleluia. Você não fica procurando dar um trono. Nem peraí que ela vai ver. Peraí que ele vai ver. Ele vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Não. É assim, você quer fazer a canoa? Toma os paus, os pregos e as outras coisas. Entende? Faz com que brasas amontoem na vida daqueles que perseguem os filhos de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso que nós servimos age dessa maneira nos seus filhos. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Os que são nascidos de Deus. Me dói ver alguém chegar assim: não, então eu não vou mais não. Levou uma exortação, endureceu a cara, não quero mais nem conversa. Foi corrigido de alguma coisa: não, eu não vou mais não quero mais não. Não se submete. Só quer que a sua opinião prevaleça. Não é assim que nós procedemos. Nós procedemos com argumentos sábios. Amém. E pela palavra de Deus nós despojamos todo e qualquer conhecimento que se levanta com altivez contra a obra de Deus. Porque a verdade de Deus, ela prevalece. Aleluia. Louvado seja. Haja o que houver, ela prevalece. Amém. Não é porque eu quero, é porque o meu Deus quer que ela prevaleça. Glória ao Senhor. Porque é a verdade dele e não minha. É a palavra dele e não a minha. Aleluia. Glória a Deus. Mas e você? O que é que você agora vai fazer mediante essa situação? Você é um nascido de Deus? Você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você não está vendo, nem está no reino de Deus. Mas se Deus tocou em você hoje, e você sentiu isso aí, pode ser que hoje aconteça essa transformação em sua vida. Pode ser que neste momento Deus possa operar um novo nascimento em seu viver. E só quem pode fazer isso é Ele. E eu quero orar para que Deus possa fazer isso. E se você que está aqui esta noite sentir isso, você fique de pé como um sinal, como os antigos cristãos faziam quando era ouvido por Pedro e os demais apóstolos. O que deve fazer?
Eles simplesmente diziam: creio no Senhor Jesus. Confessam diante de todos. Como resultado dessa operação do Espírito Santo em teu coração e em tua vida, mesmo você que já levantou a mão uma vez para Cristo e você sentiu que não foi verdadeiro, pode ser que hoje Deus deseje operar no teu coração. Eu quero que todos fechem os seus olhos. Senhor, só Tu tens o poder, através do Teu Santo Espírito, de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Só Tu podes fazer com que eles venham a compreender, a entender a Tua palavra. Só Tu podes fazer reviver em novidade de vida aqueles que estão mortos espiritualmente. Como descrevestes em Ezequiel 37, somente Teu Espírito pode gerar a nova vida. E eu quero te pedir, ó Deus, por Tua graça, Teu amor, pelo Teu santo nome, pela multidão das Tuas misericórdias, que possas operar isto hoje, neste lugar. Em nome de Jesus. Oh Deus, não a mim, não a nós, mas somente ao Teu nome dai glória. E efetua conforme a grandeza do Teu ser, pois eu sei que Tu és onipotente, que ninguém, ó Deus, pode frustrar os Teus desígnios e aquilo que Tu determina fazer em si mesmo. Olhe para as nossas vidas que aqui estamos. Olhe para cada alma aqui presente. Tu conheces a todos. Tu sabes, ó Deus, aqueles que têm o selo do Espírito e os que não têm. Tu sabes, ó Deus, quais precisam receber da Tua iluminação. E eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz isso esta noite. Opera, Deus, opera com teu imenso poder, Seu Deus da glória, e faz aquilo que nós, seres humanos, em si mesmos não podemos fazer, pois a salvação pertence a Ti. Somente a Ti. Ninguém vai a Ti se Tu, ó Deus, não puder tocar e abrir o entendimento para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam entender que sem Cristo eles não podem realizar coisa alguma. Só Tu, ó Deus, pode verdadeiramente, ó Deus, tocar no coração humano e fazê-lo responder ao Teu chamado e à Tua voz. Não deixes que vidas que vieram a este lugar possam sair, Senhor, sem ser transformados genuinamente. Amém, meu Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, opere isso. Amém, Senhor da glória. Opere isso, em nome de Jesus, opere isso. Amém, meu Senhor. E se você que está encintado percebeu esse desejo ardente que está queimando dentro de você para entregar a sua vida a Cristo, se há alguém aqui que foi tocado por isso, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Há alguém aqui que reconheceu que precisa realmente desse novo nascimento.
Eu quero que você levante-se, pois eu quero orar por você. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Deus grande, aleluia. Glória, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, o teu nome, Jesus. Só tu podes fazer isso. Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vai, querido, grande, aleluia. Pois grande, Senhor. Louvado seja o teu nome, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, pode quebrar coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Aleluia. Oh, Deus bendito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai lindo. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor disse: se ouvis a sua palavra, a sua voz, não diminuiçais o vosso coração. Aleluia. Como o povo antigo endureceu e perdeu as bênçãos do Senhor, e foram dissipados da terra, e não herdaram a terra prometida que Deus prometeu. Então, se Deus está falando no teu coração, entrega a tua vida a Ele. Mas eu não sei o que é que meu esposo vai pensar, não sei o que é que minha mãe vai pensar, o que é que meu pai vai pensar, o que meus colegas vão pensar. Importa mais o que Deus pensa. Aleluia. Eu quero convidar aqui, vem aqui por favor, eu quero orar por você e por essa jovem também. Importa mais o que Deus pensa. Aleluia. Porque vale mais agradar a Deus do que os homens. Vale mais agradar a Deus do que os homens. E eu louvo a Deus. Porque esta noite Deus trouxe salvação. É uma festa grandiosa acontecendo no céu. Aleluia. E os anjos louvam a Deus. E agradece o Senhor, como naquele dia em que apareceu os anjos aos pastores todos, disse: louvado seja o Senhor, e paz seja derramada sobre os homens a quem Deus quer bem. E hoje Deus derramou paz nesses corações. E Ele pode derramar paz no teu também. Vamos orar.